Esse capítulo foi um capítulo mais difícil, mas assim, gente, a doutrina espírita ela vai propondo para a gente novos desafios, né? À medida que a gente estuda, que a gente vai adentrando novas obras, novos trabalhos, a doutrina, o Kardec já nos colocava isso no capítulo 1 do livro A Gênese, se não me engano, no item 52 ou 53, sobre o caráter progressivo da doutrina, né? Então nós temos essa característica de termos que estar adentrando. Isso é óbvio que com isso a gente não quer dizer que a gente não vá ter que estar recordando sempre as obras básicas, aquilo que nós já lemos lá no passado. Isso é cíclico, mas não resta dúvida de que novas abordagens vão surgindo. Tem um livro aqui muito bom, que eu até estou acabando de ler agora, que é por exemplo, esse Psicofonia, do Jacobson Trovão. Eu acho que é um livro até que parece que vai ser usado na Commerge esse ano. E é um livro que a gente vai estudar aqui, por exemplo, vai se fazer referências aqui ao livro dos médiuns, né? Mas, por exemplo, na questão da psicofonia, ele traz, o trabalho é feito em cima da obra do André Luiz, e a gente vai vendo o quanto vai avançando os detalhamentos de como se dá esse processo, as vinculações entre o médium e os comunicantes, né? Os espíritos, com um nível de detalhamento muito grande. E nesse caso, especificamente, o Jacobson Trovão, me surpreendeu, porque eu já tinha ouvido falar dele através do Godoy, tinha comentado muito sobre ele já em palestras. Eu não tinha nem lido, nem ouvido palestras dele, e me surpreendeu muito favoravelmente o livro, porque... Pois é, Oi, Rosana. eu faço o estudo do livro dos médiuns com ele. Ele é Ah. excelente. Não, deu para ver no livro aqui que ele sabe muito. E, e ele aprofunda bastante, ele tem um entendimento de André Luiz excepcional. E E assim, foi uma coisa muito boa, porque muita coisa que nós temos comentado dos nossos estudos, às vezes a gente não encontra, vamos dizer assim, material para reforçar aquilo que nós estamos interpretando, né? Quando a gente faz muitos dos estudos, vocês observam que a gente aprofunda vários tópicos, além do que não além, mas digamos assim, a gente vai mais a fundo dentro dos parágrafos. E eu não encontro muitos autores para darem suporte. A gente às vezes fica um pouco inseguro em relação a isso. Por isso que eu falo com vocês sempre que a gente passa as informações e as interpretações, mas vocês vão ter a palavra final depois na formação da ideia de vocês. Mas eu encontrei muitas confirmações de coisas que nós tínhamos aqui já estudados, feitos nos nossos estudos com o Jacobson Trovão. Então foi muito bacana, foi uma grata surpresa aqui. Bom, quem que poderia então começar para a gente a leitura então dos últimos parágrafos do capítulo 13 do livro, que começa: tenhamos em vista no momento o paciente, arcanjo. Quem que poderia ler para a gente aí, por favor? Eu posso, Zé. Falou, Mônica. Valeu. Tenhamos em vista, no momento, o paciente arcanjo, que acabei de atender. Nada obstante, se encontra sob forte terapia química. Foi acometido de uma exaltação, na qual uma personalidade independente tomou, permitindo-me um diálogo lúcido, que terminou por uma proposta coerente de abandoná-la à própria sorte, não mais lhe constituindo um parasita espiritual. Após o diálogo, ao informar que se iria, o obsidiado tranquilizou-se, adormeceu e certamente apresentará logo mais um quadro satisfatório, embora seja portador igualmente do transtorno esquizofrênico, que lhe permitirá uma vida relativamente equilibrada, caso prossiga o tratamento, retornando ao meio familiar e social sem perigo. Tomando do prontuário, onde se encontrava a anamnese do referido enfermo, leu o diagnóstico e a medicação aplicada, sem que os resultados apresentados fossem significativos, diferindo diametralmente do efeito de terapia aplicada no agente espiritual. Logo após, deu curso ao estudo. Definimos então a esquizofrenia. Primeiro, como um transtorno espiritual que se manifesta no corpo físico através de uma série de desequilíbrios já referidos, mas decorrentes da necessidade
de o espírito resgatar os delitos praticados em existências anteriores. Chamá-lo-emos, nesse caso, de um distúrbio orgânico, já que foram impressas no aparelho fisiológico todas as necessidades para a liberação. Segundo, de um processo de natureza obsessiva, em que o agente perturbador, hospedando-se no perispírito do seu inimigo, aquele que antes o infelicitou, atormenta-o, apresenta-se-lhe vingador, desorganiza-o interiormente, desestabiliza as conexões neuroniais, produz-lhe outras disfunções orgânicas, delírio e alucinações. Terceiro, de um processo misto, no qual o enfermo fisiológico é também vítima de cruel perseguição, tornando-se obsidiado simultaneamente. Seja, porém, em qual classificação se enquadra o paciente psiquiátrico, ele é digno de compaixão e de amizade, de envolvimento fraternal e de interesse profissional, recebendo não somente a terapêutica específica proposta pela psiquiatria, mas também a espiritual apresentada pelo Espiritismo, que estuda e investiga o ser integral, constituído por espírito ou causa inteligente do ser, perispírito ou invólucro semimaterial, que lhe preserva as necessidades, possuidor de várias e específicas funções, a fim de imprimi-las na organização física, e essa ou corpo somático, por onde deambula na execução do programa de sublimação que lhe é proposto. A oração ungida de amor, a vibração de afeto, transformada em missão de onda de simpatia e de saúde, são, sem qualquer dúvida, terapêuticas de invulgar resultado, que o futuro adotará em qualquer situação humana em que se encontrem os indivíduos. Dia chegará, não mais distante, em que a medicina espiritual substituirá os processos agressivos deste momento, como já mudamos os procedimentos antes considerados valiosos, das duchas, das sanguessugas, das sangrias do poço das serpentes, da solitária, da insulina, do eletrochoque. A partir de Philippe Pinel, em 1793, houve toda uma terapêutica própria para os pacientes, que ele libertou das prisões abjetas, onde eram atirados sem o menor respeito nem tratamento, em forma punitiva e perversa. Posteriormente, com as valiosas contribuições de Kraepelin, de Braid, de Broca, de Charcot, de Breuer, de Freud, de Jung, de Ketzmer, de Sakel, de Moreno, de Erickson e de muitos outros missionários da medicina psiquiátrica até nós, tem sido possível atender-se os pacientes com dignidade que merecem. Desde agora, porém, inicia-se um novo período de psicoterapia, com vistas ao futuro melhor da humanidade, na qual estão incluídos o amor, a oração, a caridade em todas as suas expressões, além das terapias acadêmicas. Não será um compromisso de fácil execução, como afinal nada é simples e aplaudido no seu início, especialmente quando se trata de remover preconceitos e procedimentos ditos únicos, em desconsideração pelas novas pesquisas e conquistas do conhecimento. Encontramos-nos, porém, dispostos a seguir adiante, abrindo espaços para o futuro, como fizeram os novos predecessores, particularmente o apóstolo da caridade, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o eminente Dr. Inácio Ferreira, o inesquecível médio Eurípides Barçanufo e muitos outros que se empenharam em atender os distúrbios mentais gerados nas obsessões de natureza espiritual. E, por fim, os dados acumulados traduzirão a excelência do método novo, que se apoia nos fatos incontroversos demonstrados pela mediunidade. Sem desejar prolongar-me demasiadamente, agradeço a atenção de todos. Havia ênfase na etapa final das considerações, provocando discreto aplauso entre sorrisos de colegas,
que anuíam com os argumentos apresentados através das expressões de júbilo e de compreensão. Observara como o jovem assimilara o pensamento do seu instrutor, que, por sua vez, encontrara nele o material indispensável para a explanação. Concomitantemente, a irradiação de segurança e de veracidade impressa nas suas palavras, procedente do mentor, muito houvera contribuído para o entendimento e a aceitação da tese exposta. Outros espíritos amigos, igualmente interessados no tema, acercaram-se e formamos todos um grupo vigilante e afetuoso, contribuindo em favor do êxito da reunião. Dr. Ximenes exteriorizava grande alegria ante os resultados obtidos, convidando-nos a que ficássemos na clínica, participando das demais atividades por mais algum tempo, no que foi atendido de boa mente pelo nosso amoroso guia, desde que o nosso futuro compromisso estava programado para a noite. Muito bem. É, Esse capítulo, gente, foi um capítulo muito grande. Então a gente até fez 7 divisões, mas mesmo assim ainda ficaram os textos longos. Não tem muito jeito, tá? É, Uma coisa que eu queria chamar a atenção antes de a gente fazer a leitura do 7.1, alguns pontos aqui. Primeiro, essa ligação muito forte entre o Dr. Ximenes, que é o mentor espiritual, do psiquiatra Dr. Emir, né? Que é um psiquiatra jovem e, como foi colocado nesse capítulo, ele reencarnou com a missão de trazer uma visão, digamos assim, ou de reforçar, melhor dizendo, né? Porque essa visão, na verdade, já tinha sido trazida, mas tendo a oportunidade de trabalhar no hospital psiquiátrico ali, espírita, e, digamos assim, com esses novos materiais que foram sendo disponibilizados pela espiritualidade ao longo do tempo, muitos livros, né, muito material, por exemplo, a obra de, se a gente pega Inácio Ferreira, nós estamos falando lá da década de 40, 50, mais ou menos, né, um pouquinho antes, mas nós não tínhamos, por exemplo, ainda a obra de Manuel Filomeno, né, não tínhamos ainda a obra de Joana de Ângeles. Então, e mesmo a obra de André Luiz ainda não estava completa, década de 40, né? Então, quando a gente observa indo mais à frente, a gente vai vendo então que passo a passo, primeiro vem Bezerra de Menezes, vem Eurípides Barçanufo, vem Inácio Ferreira, e vão vindo outros médicos e médiums, né, que vão trazendo novas, junto com seus respectivos mentores, vão trazendo uma interpretação nova da medicina e da psiquiatria especificamente, né, da psicoterapêutica espiritual. E no caso do Dr. Emir, ele vem com essa missão, né, de humanizar, digamos assim, a psiquiatria e inserir nela o elemento espiritual, né? Como podem esses transtornos obsessivos se juntarem aos mecanismos que são da psique ou do corpo físico e desencadearem o agravamento, no geral vamos falar em agravamento do processo, né? Eventualmente, a desobsessão poderia levar até a cura se o caso for só obsessivo. Mas quase sempre, a gente, em se tratando de esquizofrenia, nós vamos imaginar que existe um mecanismo obsessivo com grande frequência, uma lesão neurológica, né? A gente fala em lesão, quando a gente fala lesão, a gente pode estar falando também num funcionamento neuroquímico com problemas, tá? Então, por exemplo, certos neurotransmissores que são produzidos, certas, digamos assim, ligações sinápticas, vias sinápticas, ou seja, vias de neurônios que estão ligando uma área do outro ao cérebro, ou impedindo que uma área se conecte a outra e criando essa confusão na hora de estabelecer os mecanismos de pensamento ou até mesmo de percepção, tá? Então, assim, quando a gente fala em lesão, pode ser uma lesão observável, digamos, a um microscópio, numa ressonância, até num processo, por exemplo, de ressonância funcional, né? Que você vai ver lá, na verdade, é, essa ressonância por imagem, funcional por imagem, na verdade, ela vai observar o fluxo sanguíneo nas diversas regiões e aí do cérebro, para tentar identificar o que está funcionando mais, o que está funcionando menos, né?
mas existem lesões, que a gente chama de lesões aqui, entre aspas, na verdade, são coisas que às vezes não dá para ser identificado nem através de exames sofisticados, porque ele está a nível de células, de neurônios mesmo, do funcionamento bioquímico das substâncias produzidas por neurônios, né? Neurotransmissores, por exemplo, ou outras substâncias que vão ser necessárias para uma série de comunicações do nosso corpo. Nosso corpo tem um sistema de comunicação muito sensível, que envolve o sistema imunológico e o sistema endócrino e as produções bioquímicas do cérebro. Esses três sistemas principais. Existem outros também, tá? Mas esses sistemas principais, compostos por uma miríade de células e de moléculas também, né, com características hormonais, com características de neurotransmissão, né, ou como células do sistema imunológico ou ativadores do sistema imunológico, nós podemos ter digamos assim, um todo conectado que o desequilíbrio de uma parte leva ao desequilíbrio da outra. Então, tudo tem que estar bem conectado. Nos desequilíbrios da esquizofrenia, se você tem um desequilíbrio na região, digamos, da neuroquímica cerebral, na produção de neurotransmissores, o cérebro não funciona adequadamente, o espírito não consegue controlar esse cérebro. Pode ser que o problema esteja no cérebro, seja uma prova para aquele espírito, uma expiação para ele. Pode ser que o espírito já traga um desequilíbrio psíquico forte dentro dele, que ele já imprime aquilo no cérebro, né? Porque ele já traz esse desequilíbrio. E também pode o mecanismo se juntar ao processo obsessivo pela perseguição do obsessor, sendo que a perseguição do obsessor gera ainda outras lesões no cérebro, né? Por conta daquela energética do obsessor deletéria, né? Aquela energia dele que ele traz de ódio, de raiva, a presença dele junto ao obsidiado, com o tempo poderá gerar problemas. Então é importante estar se trabalhando a doutrinação, a desobsessão, para que esse obsessor possa ser ajudado a se afastar do médium, assim como o médium seja também ajudado a ter o controle da sua forma de pensar, de falar, de agir, para que também vá quebrando esses vínculos, né? Então, todo o processo é holístico. Mas, a gente voltando aqui de novo a essa penúltima página, quando a Mônica estava lendo para a gente, quando o doutor Emílio diz o seguinte: desde agora, porém, inicia-se um novo período de psicoterapia com vistas ao futuro melhor da humanidade, no qual estão incluídos o amor, a oração, a caridade em todas as suas expressões, além das terapias acadêmicas. Então, você vai tratar com a medicação, beleza. Hoje os fármacos, né, psicoterápicos, eles são muito efetivos, melhoraram muito a qualidade deles, né? Eles são muito importantes. Existem hoje situações de esquizofrenia que o paciente consegue retornar para o seu lar, consegue ter uma vida dentro da sua família, às vezes consegue até, eventualmente consegue trabalhar, dependendo da medicação e dependendo da gravidade do caso. Mas se nós tivermos um processo obsessivo em andamento que não for trabalhado, isso vai ser mais difícil, porque o obsessor ele vai potencializar os transtornos que o indivíduo já traz na própria natureza do seu cérebro ou na natureza da sua psique, tá? Quando eu falo natureza da psique, estamos nos falando aí a problemas que vêm de vidas passadas, né? Principalmente, às vezes na infância, mas principalmente nas vidas passadas. Então, esses desequilíbrios, os mecanismos digamos, de sofrimento envolvidos no processo da esquizofrenia e de outras doenças mentais, no fundo, o que eles não estão buscando não é a punição do indivíduo, né? Mas é o reajuste do indivíduo a uma nova forma de entender a vida, pelas terapêuticas que ele busca, pelos auxílios que ele vai tentar buscar no campo religioso, várias formas de envolvimento, vários caminhos que vão, digamos assim, mudar aquele comportamento do passado, porque o objetivo do sofrimento, nesse caso, e em todos os casos, de uma forma geral, ele é sempre um mecanismo de educação, um mecanismo educativo, um mecanismo pedagógico, ele nunca é punitivo, né? Se o espírito já se arrependeu e já reparou o erro que fez, por que ele tem que pagar por aquele erro? Não faz sentido isso, tá?
Então, o mecanismo de dor, de sofrimento, ele é sempre um mecanismo para ajudar a pessoa a encontrar o seu melhor. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, a saúde está boa, a família está aí, que tá tudo tranquilo, o nosso emprego está bom, e no entanto nós estamos absolutamente é, afastados de um sentimento de ligação com Deus, afastados de um aprimoramento espiritual nosso, da nossa capacidade de amar, de nossa capacidade de aprendizado, porque nós somos espíritos destinados à luz, destinados a planos sublimados, e nós vamos ficar milhões de anos aqui na Terra ou em outros planetas, repetindo ciclos reencarnatórios na matéria, quando nós temos por nossa destinação sermos seres de luz, né? Por isso que a dor, ela, mesmo quando ela não é kármica, é a dor evolução, que a gente fala muito dessa dor, na verdade, o objetivo dela é tirar o indivíduo da zona de conforto, para que a gente não fique muito apegado à matéria. A matéria é um elemento nosso para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Muitas das coisas nós precisamos aprender ainda por aqui, precisamos voltar muitas vezes ainda, mas nós não podemos ficar acomodados no processo das reencarnações sucessivas e que não evoluem, que não avançam, né? Ficamos só retornando ao mesmo ponto. Isso não pode acontecer. Não adianta o indivíduo simplesmente ter feito tudo certinho, assim, certinho que eu digo assim, socialmente aceitável. Se ele não se transformou de fato, é um espírito que está buscando a sua própria luz, na qual ele tem por natureza, todos nós temos, né? Então a gente tem que olhar sobre esse aspecto. Então, muitas das vezes, esses sofrimentos observados, como é o caso da esquizofrenia, busca exatamente isso, tentar trazer o indivíduo a ir lá no passado, buscar aqueles elementos, remexer aqueles elementos que estão lá no psiquismo de profundidade, para que uma cura efetiva venha. Aquelas distorções trazidas no pensamento do esquizofrênico, que nós já tivemos a oportunidade de estudar, que é a percepção alterada, especialmente auditiva, né, mas às vezes a percepção visual também, o pensamento desequilibrado, né, o pensamento desorganizado, os distúrbios afetivos e emocionais que ele desencadeia, todos esses elementos, eles, no fundo, eles são resultado, na maioria das vezes, por um desequilíbrio que já aconteceu no passado, que já, de certa forma, está vindo no próprio psiquismo dele. E é preciso reorganizar isso, só que a nossa medicina ainda está muito longe disso, né? A medicina consegue atacar um pouco as questões no plano, digamos, de uma certa gama de doenças importantes, mas é sempre no nível dos efeitos, né? Porque a causa real das doenças, no sentido espiritual, a medicina não tem como trabalhar isso. Quem pode trabalhar o melhor isso seria uma psiquiatria iluminada, uma psiquiatria espiritualizada. Ela sim teria condição de ir mais a fundo nesse ponto, entre todas as áreas da medicina, exatamente porque ela vai trabalhar a psique. Só que a psiquiatria hoje ainda está muito ligada ao uso dos medicamentos, né? Dos fármacos. Mas essa proposta do Dr. Emílio da espiritualidade é trazer a espiritualidade para dentro, a concepção espiritual, o estudo dos processos obsessivos para dentro dos mecanismos de doenças mentais. Só que assim, aqui a gente está vendo os casos mais graves, por exemplo, uma esquizofrenia, que isso é uma psicose. Agora, nós no centro espírita, nós estamos vendo com muito mais frequência, que é de fato comparativamente muito maior o número das neuroses, né? Então, os processos neuróticos, então, por exemplo, nós temos a ansiedade, a síndrome do pânico, as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, né? E uma série de tipos de depressão se enquadram como transtornos neuróticos também. E nós estamos vendo isso com uma epidemia, praticamente, que está acontecendo, né? Então, dentro desse processo, o nosso entendimento, e dentro da casa espírita, ele precisa estar atento a essas mudanças que a espiritualidade está nos trazendo. Por exemplo, nas obras de Manuel Filomeno, nas obras de Joana de Ângeles, nas obras de André Luiz, porque aí a gente começa agora a incorporar digamos, nos nossos trabalhos, esses estudos com vistas, se não a utilizar nesta vida, em uma vida futura nós teremos material para a gente ser mais efetivo ainda
nas possibilidades. Só que como a gente nessa vida agora está aqui no Brasil e aqui com a doutrina espírita, vamos agarrar essa possibilidade com unhas e dentes, porque é a melhor condição que nós temos para nós aprendermos, nós ajudarmos, nós sermos também curados de nossos próprios equívocos, porque o contato com os inúmeros problemas de muitos e muitos irmãos e irmãs nos ajudam a compreender a nós mesmos e nos ajuda a dar o melhor de nós. E isso nos obriga a nos sintonizarmos com os nossos mentores, o que, por sua vez, é um benefício imenso para nós, é um benefício imenso para aqueles que nos procuram. E nós estamos, então, fazendo um bom trabalho unindo o material, que é o que a gente tem que fazer aqui na Terra, que é a nossa parte material, com a nossa parte espiritual. Nenhuma outra doutrina, nenhuma outra filosofia religiosa, nenhuma outra religião dá essa oportunidade de crescimento no sentido do amor, no sentido da fé e no sentido do conhecimento do que é a doutrina espírita. Então vamos agarrar com unhas e dentes a oportunidade que nos está sendo concedida, né? A gente vive um mundo conectado, e nesse mundo conectado a gente consegue estar digamos assim, em comunicação com muitas pessoas que estão passando por dificuldades. E podemos ajudar muito mais pessoas, enquanto isso também aprendemos e ajudamos a nós mesmos também. Muito mais do que no passado. Por isso que eu digo que, com todos os problemas que a gente observa, esse é um momento muito especial em termos de oportunidade evolutiva. E essa proposta da espiritualidade, a gente tem que olhar para isso com muito carinho. Aqui nós estamos estudando especialmente as questões de ordem psicótica, né, que é o caso da esquizofrenia, das dissociações, que a gente provavelmente vai ver também. Mas nos casos de neuroses, então, nem se fala, porque esses são em bem maior número, e a gente observa grande número de pessoas que procuram as casas espíritas, ou então não procuram as casas espíritas, mas não vamos encontrar no ambiente de trabalho, vamos encontrar em outros locais, e a gente pode, de alguma forma, compartilhar alguma ajuda com essas pessoas, ajuda essa que já nos está sendo trazida por esses irmãos, né, que dominam essas técnicas, esses cuidados. E, no fundo, não é muito diferente, gente, do que a gente está falando aqui, nos remonta ao Evangelho, tá? Se a gente for pegar bem, isso aqui é um desdobramento de muita coisa que está lá nos Evangelhos. O Sermão da Montanha nem se fala, lá está praticamente a psicoterapia da alma por excelência, está lá, né? O que a gente está fazendo aqui é desmembrar isso em várias, digamos assim, subconhecimentos, né, outros conhecimentos para serem aplicados com mais, obviamente, com mais um acréscimo de informações, mas o núcleo, a base está toda lá, tá? Vamos lá então no item 7.1 da nossa apostila. O Dr. Emir comenta o caso de Arcanjo, o paciente que ele atendera há pouco, e em que foi possível um bom resultado junto ao obsessor, o que permitirá que as medicações utilizadas e outros tratamentos, como a psicoterapia e também o acolhimento familiar, possam gerar um quadro favorável, onde, obviamente, não se espera a cura do problema, mas a possibilidade do retorno ao convívio familiar e social e o controle dos sintomas de forma satisfatória. O próprio fato do indivíduo poder estar junto à sua família, poder ser acolhido pela sua família, a família entender que tem essa responsabilidade, isso é um processo de cura que está sendo realizado para a família e para aquele indivíduo também. Essa capacidade de estender esses cuidados, né? Se houver um envolvimento espiritual cuidadoso, melhor ainda, se o indivíduo buscar esse envolvimento espiritual. Mas, assim, entendamos que o esquizofrênico é um indivíduo num tratamento de longo prazo, tá? Assim, eu desconheço remissões de esquizofrenia, pode ser que existam, mas eu desconheço que exista remissão. O processo é muito sério, mas há o nível de manter ele bem controlado, de maneira que a pessoa consiga ter uma vida com as medicações adequadas, mas aí também tendo um envolvimento espiritual correto para evitar os mecanismos de obsessão. Se bem que se houver a desobsessão e o afastamento do obsessor por convencimento, que foi o caso que o Dr. Emir fez com o Arcanjo, porque ele começou a conversar com o obsessor e conseguiu convencer o obsessor a largar o doente, o paciente.
Ao fazer isso, a medicação começou a produzir resultados. Vocês lembram que o arcanjo estava tomando medicações fortes e continuava agitado. Ele não conseguia parar a agitação dele. Então, porque o obsessor não deixava, né? E aí, quando ele conversa com o obsessor, e ele estava recebendo ali as intuições, o doutor Emir estava recebendo as intuições do mentor dele, doutor Ximenes, que é um psiquiatra no plano espiritual, ele consegue convencer o obsessor. Ali, o que foi feito ali é o que seria feito numa reunião de desobsessão. Só que, assim, as ferramentas que um médico que tenha conhecido toda a história da psiquiatria, todas essas correntes, como ele cita, né, psicológicas e psicanalíticas, e mais as intuições e orientações espirituais, e ainda a possibilidade de usar os conhecimentos médicos mesmo, neurológicos, as possibilidades se abrem enormemente para um médico psiquiatra que tem essa abordagem holística, tá? 7.2. Continuando seus esclarecimentos, define então a esquizofrenia, primeiramente, como uma doença de natureza espiritual. Fundamentalmente, tá, gente? Ela é sempre uma doença de natureza espiritual. Espiritual que se refere assim, do espírito, tá? Não estou falando aqui ainda de obsessão. É, do, de vidas passadas onde o indivíduo teve conflitos muito intensos perante a lei divina, desorganizou a sua psique e agora precisa reorganizá-la, tá? Então, esse mecanismo agora é um mecanismo de reorganização que ele está passando. A gente vai encontrar espíritos desencarnados passando por esse mesmo processo lá no umbral. Vamos encontrar espíritos em colônias espirituais, em postos de socorro psiquicamente desorganizados. E vamos encontrar espíritos encarnados também psiquicamente desorganizados. Então, o corpo, na verdade, está refletindo também digamos assim, um desequilíbrio que vem do espírito. A psique do desencarnado também se desequilibra quando ele sistematicamente descumpre a lei divina. E como nós trazemos a lei divina dentro de nós, esse descumprimento sistemático, digamos assim, o egoísmo, o orgulho exacerbado, o apego exacerbado à matéria, a agressão ao próximo, a falta de perdão, a incapacidade de perdoar, esses são mecanismos causadores de um imenso conflito com a lei divina que nós trazemos, porque nós já compreendemos que aquilo está errado e continuamos a fazê-lo. Isso vai agredindo a nossa psique, a estrutura nossa, porque a nossa estrutura ela tem dentro dela o DNA divino, né? Nós somos filhos de Deus. E à medida que evoluímos, nós vamos compreendendo esses equívocos e a gente tenta, digamos assim, anestesiar a nossa consciência em relação a esses comportamentos, pensamento, palavra, atitude, mas não adianta. O nosso psiquismo começa a se desequilibrar, nós vamos criando sombras, vamos criando matrizes psíquicas que ficam no nosso subconsciente. Em algum momento, isso vai desequilibrar todo o funcionamento da nossa psique, tá? E aí depois o mecanismo é de correção, né? Todo mecanismo posterior, um mecanismo complexo que nós não conhecemos ainda como isso funciona exatamente, nós estamos aprendendo. Você veja, nós estamos estudando a psique humana do ponto de vista da matéria desde mais ou menos meados do século XIX. Então a gente tem aí uns 170 anos de estudo, mais ou menos, 160. Quando você começa com os estudos lá na França, principalmente, na Alemanha, no século XIX, começando com a neurologia, aí depois vindo a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, vão vindo várias correntes para chegar até esse momento. E aí foi tendo uma evolução no conhecimento da neurologia e da psiquiatria, dentro desse campo da mente. Aí nós tivemos um conhecimento nos campos da psicanálise, da psicologia, com várias vertentes, várias escolas. A gente, por exemplo, quando estuda Joana de Ângeles, está estudando muito a vertente do Jung, né? E nós temos a vertente espiritual também, que é uma outra dimensão importantíssima desse processo, porque não é só pela questão da obsessão. A obsessão é muito importante, é óbvio, nós conhecermos, né?
os transtornos, sejam eles neuróticos ou psicóticos, nós conhecermos os mecanismos obsessivos associados a isso. É importantíssimo. Mas o espiritismo vai muito além disso. Porque além dos mecanismos obsessivos, nós vamos buscar lá no passado, mas no passado não da infância, que é até onde a psicologia e a psicanálise vão. E a psiquiatria também. Nós vamos buscar lá em vidas anteriores nossas experiências de uma, duas, três vidas atrás, onde graves equívocos, que podem ser de 200, 300, 400 anos, estão muito fortes dentro de nós. Traumas que nós não conseguimos nos livrar deles, culpas que nós não conseguimos nos livrar, autoagressões que cometemos, por exemplo, como uma autoagressão, quando, por exemplo, a gente é incapaz de perdoar, quando a gente guarda um ódio imenso. Guardar ódio é se autoagredir também. Quando você guarda ódio de uma outra pessoa, seja por qual motivo for, não importa. É uma autoagressão que você está cometendo. Quando a gente comete essa autoagressão, nós estamos criando uma espécie de uma ferida muito forte, porque nós estamos entrando em conflito, numa luta contra a lei divina, da qual se constitui também a nossa essência. Então, nós estamos lutando contra a nossa própria essência. Então, nós estamos nos desestruturando, portanto, criando sementes para o futuro que vão precisar ser trabalhadas. Então, é isso que acontece nesses casos. Então, por isso que o conhecimento da doutrina espírita aumenta em muito a forma de perceber, juntamente com os recursos da psicanálise, da psicologia e também os recursos da própria psiquiatria, nós juntamos tudo isso para ter um entendimento mais aprofundado. Fala, Mônica. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. No Sim, claro. caso do paciente com o distúrbio da esquizofrenia, sendo essa. Hoje em dia a gente quase não vê, mas a gente ainda escuta falar alguns médicos e que são também psicólogos que em determinados pacientes, por serem assim, detentores do estudo da mediunidade, do espiritismo, aplica a terapia de vidas passadas. Sendo ele portador da esquizofrenia, isso ajudaria também? Porque geralmente é um distúrbio misto, orgânico, mas também mediúnico. Ele tem o fator mediúnico, se for obsessivo. Não, se for o fator mediúnico no sentido de ter a obsessão, o tratamento vai ser só com reunião de desobsessão, né? Sim, Vai se conversar com a entidade e vai deixar que a parte do paciente, no caso da esquizofrenia, o tratamento seja feito mediante recursos de medicamentosos, psicológicos, terapia psicológica e continuidade da terapia espiritual, por exemplo. É muito importante, a gente às vezes não dá muito o devido valor, mas o passe, por exemplo, a fluidoterapia, ela tem uma capacidade de reequilibrar o perispírito, e o perispírito tem um potencial muito grande de ser um veículo tanto para mandar recursos para o cérebro físico, porque ele se comunica com o cérebro físico e pode ir ajudando a reorganizar um pouquinho esse cérebro, quanto ele também, essas energias benéficas ao perispírito, tranquilizam o espírito. Agora, com relação às terapias de vidas passadas, quando se trata de neuroses graves, em que não a psicose, quando a gente está falando de uma neurose grave, onde as medicações não estão alcançando resultados, onde os recursos psicológicos não estão alcançando resultados. Vamos dizer que seja um trauma, Mônica, por exemplo, muito forte, que leva a pessoa a ter um medo enorme de sair de casa, por exemplo, né? sim, Não seria nem, vamos dizer, não vamos falar que nem uma síndrome do pânico, é um medo, seria quase uma agorafobia, mas só que nesse caso é uma forma de fobia que ela não, ela está apavorada, completamente apavorada. Ora, isso não é uma psicose, tá? Isso é uma neurose. É um sim, pensamento recorrente, não explicável pelo próprio, o indivíduo não consegue explicar
por que que ele tem aquilo, mas é um pensamento recorrente que o domina, e geralmente esse pensamento recorrente, esse monoideísmo, nós vamos chamar de uma neurose, e que causa muita aflição mental. Bom, se as medicações, se os recursos psicológicos, psicoterapêuticos, se o tratamento espiritual não está conseguindo avançar muito, um bom psicoterapeuta usando terapia de vidas passadas poderia alcançar resultados, mas não é certo que vai conseguir, porque às vezes o tempo para o tratamento, para a cura, do ponto de vista das reencarnações, ele precisa de um tempo longo para que isso aconteça. E trazer esse trauma do passado para o presente pode ser uma coisa que talvez, eu não sei, eu sou um pouco assim receoso com o tratamento de terapia de vidas passadas, mas entendo que em se tratando de situações muito graves, onde os tratamentos, digamos assim, medicamentosos, psicológicos e espirituais não estão conseguindo diminuir o sofrimento um pouco que seja daquele indivíduo, permitir que ele saia de casa, nesse exemplo que a gente está dando, né? Que ele saia de casa, Sim. que ele vai ter uma convivência social, aí talvez se tenha que recorrer à terapia de vidas passadas. Mas no caso da psicose, aí eu particularmente não consigo ver benefícios no processo da terapia de vidas passadas, porque o que que acontece? Na neurose, nós estamos falando que nós temos um elemento do passado que é o causador de um grande sofrimento. Então, eu tenho minha consciência, o neurótico, ele tem a consciência dele funcionando, mas ele tem algo que o domina, que ele não sabe o que é, e que faz com que ele tenha comportamentos aflitivos, que ele se impõe um sofrimento. Então, ir lá atrás e buscar isso e trazer, beleza, porque ele consegue, a mente dele está funcionando, né? O psiquismo dele está no funcionamento. Mas para o psicótico, se ele tiver muito desequilibrado o funcionamento da psique, trazer esse elemento do passado não vai fazer com que ele recupere o controle, a ordem de funcionamento, o equilíbrio entre o emocional e o cognitivo. Isso demanda mais tempo. Então, respondendo à tua pergunta, Mônica, eu entendo que no caso da neurose grave, se justifica, em alguns casos, o uso da terapia de vidas passadas. Na psicose, não, entendeu? Porque na psicose, o indivíduo está com seu cognitivo desequilibrado, descontrolado. Então, trazer esse elemento do passado talvez vá piorar mais ainda a situação. Vai conturbar ainda mais a situação dele, Porque ele entendi, não certo. consegue processar, entendeu? Ele não vai Sim, conseguir processar. Pode ser que ele piore mais a sim. situação dele ainda e fique mais Pode agravar. para Sim, gravar. Então, eu acho que ele precisaria reorganizar o cognitivo. Depois que ele reorganizar o cognitivo, provavelmente virá uma neurose, que, por incrível que pareça, por mais sofrimento que traga a neurose, ainda é algo bem mais fácil, entre aspas, né, de tratar do que uma psicose. Tem perspectivas sim. boas para os processos de neurose, boas perspectivas de tratamento, né, de remissão do problema. Então, sim, aí a gente traria, mas só eu recomendaria, se uma pessoa me perguntasse assim, recomendaria terapia de vidas passadas, mesmo para a psicose, nem pensar. Para a Sim. neurose, em alguns casos onde as outras terapias não estão surtindo efeito, pelo menos não surtindo um efeito visível. Agora, o problema que acontece que eu vejo é que às vezes a pessoa já parte para a terapia de vidas passadas antes de tentar as outras terapias, Os outros recursos, né? que eu acho que são mais seguros, entendeu, Mônica? Sim, Né? sim. Entendeu? Essa que é a questão. Obrigada, Zé. Nada. 7.2, então. Continuando seus esclarecimentos, define, né, o Dr. Emir define a esquizofrenia primeiramente como uma doença de natureza espiritual, no sentido que é um transtorno psíquico do espírito, que tem sua gênese nos conflitos do self e suas manifestações projetivas do ego, como nós já comentamos isso, em relação à lei divina. Ou seja, o self, cada vez que ele entra na matéria, que ele encarna, ele projeta o ego, a persona. Eu, José Ronaldo Teixeira Coelho, sou a projeção do meu self
que reencarna, uma parte dele está visível, sou eu, outra parte está nesse subconsciente de profundidade, que é aquela que é da analogia do iceberg, né? O gelo em cima da água, a montanha de gelo embaixo da água. Eu tenho vários projeções de ego ao longo de vidas passadas, e elas precisam ser unificadas, precisam ser integradas. Muitas delas estão em conflito, né? Trazem os seus próprios conflitos não trabalhados ainda. Se esse conflito é muito forte, muito intenso, não é possível, às vezes, iluminar essas sombras, integrá-los apenas pelo comportamento acertado do atual ego. Às vezes é preciso que aqueles elementos venham à tona, né, trazendo então as respectivas neuroses e psicoses para que ocorra esse processo. Se bem que no caso da psicose, dificilmente o ego estará equilibrado, tá? Geralmente o ego já nasce ou já manifesta desde cedo já um certo desequilíbrio. Mas pode acontecer do indivíduo ter o ego, digamos assim, mais ou menos controlado, só que quando vê à tona todo aquele desequilíbrio do passado, aí descontrola totalmente, no momento em que ele não consegue mais pensar corretamente e cria uma realidade paralela, aí então ele entrou no estado psicótico. Eu estava vendo um caso, por exemplo, hoje, de um soldado, até um soldado russo, na guerra da Ucrânia, que eu acompanho muito essa guerra da Ucrânia e da Rússia. E esse soldado russo, ele voltou, estavam mostrando, ele voltou para casa, é difícil, porque normalmente eles não deixam o soldado voltar. Mas o soldado voltou para casa porque estava louco, ele enlouqueceu na guerra. Geralmente é o transtorno, o estresse pós-traumático, né? E ele cavou uma trincheira em volta da casa dele. E o camarada ficava assim, olhando, ele entrou dentro da trincheira, ficou ali dentro da trincheira olhando, ele enlouqueceu completamente, entendeu? Então, às vezes, os traumas sofridos por certas circunstâncias nessa vida podem também trazer esses elementos juntos do passado e você desencadeia um processo psicótico. No caso dele, obviamente, era um processo psicótico, tá? Não era mais uma neurose, era uma psicose plena, ele está fora já da realidade, ele acha que ele está na guerra ainda. Então ele constrói a trincheira porque ele acha que ele está na guerra, tem que criar aquele elemento de proteção. Só que assim, cada caso é um caso. Então, tem situações que vai ser possível com uma terapia. As de estresse pós-traumático são psicoses, né? Que você consegue, ou pode ser neurose ou psicose, mas se houver um desequilíbrio muito grande, nesse caso, por exemplo, seria uma psicose. E aí pode ser que você consiga, com terapia, recuperar, mas dependendo do que tem para trás, que veio à tona, aquilo se junta tudo, vai ter que ter um longo processo de elaboração, porque é, uma coisa é você saber que uma guerra causou um trauma no indivíduo e aquilo você vai tratar aquele trauma. Outra coisa é você ter elementos de vidas passadas que se juntam a isso. A guerra foi só o gatilho, digamos assim, e aquelas coisas do passado vieram à tona com muita força. Aí o tratamento é mais longo, porque ele já teve a oportunidade de tratar isso no plano espiritual também, não conseguiu. Então é preciso ter paciência. A gente tem que ter muita paciência, entender que o tempo dessa terapêutica ele é longo, né? Ele é demorado às vezes, pode não ser tão demorado, depende de cada um. Depende de quanto cada um vai se esforçar, vai tentar, vai lutar, depende da gravidade daquilo que fez, do quanto ele se desestruturou. Mas eventualmente vai ser um longo processo, poderá demorar mais de uma encarnação para que isso aí aconteça da melhor forma, né? Então, a gente estava falando aqui, suas manifestações, no item 7.2, suas manifestações projetivas do ego em relação à lei divina e, portanto, gerando conflitos internos, sentimentos de culpa, revolta, incapacidade de compreender sua dor, em suma, estados psicológicos que vão se desenvolver no espírito e as consequências neurológicas e neuroquímicas, ou seja, a fundamentação orgânica da doença, tão somente a projeção no nível energético material de algo que está verdadeiramente radicado nos desequilíbrios da psique do espírito. Então, o desequilíbrio da psique do espírito, no self, se projeta quando ele vem na matéria, se projeta na área neurológica, se projeta nas produções bioquímicas. Então, as conexões sinápticas, as vias sinápticas vão estar com problemas, né, para fazer o correto. Por exemplo, uma pessoa que tem sérios problemas emocionais, um embotamento emocional, muitas das vezes o sistema límbico dela, que é toda a nossa área emocional, envolve principalmente a área emocional do cérebro, ela não está corretamente conectada, as vias neurais não estão comunicando corretamente as diversas áreas do nosso sistema límbico, né?
E todas essas áreas, mesmo do nosso sistema límbico, têm que estar sendo mediados pelo nosso córtex pré-frontal esquerdo, né? Que é uma área muito nobre do nosso cérebro. Então, se eu não tenho vias sinápticas conectando essas áreas do sistema emocional, que é o sistema límbico, por exemplo, centros de memória, onde estão os hipocampos, né? Se você não consegue acessar bem essas regiões, ou se o nosso córtex pré-frontal esquerdo não tem caminhos, não tem vias sinápticas adequadas para controlar esse processo emocional, ocorrem os desequilíbrios, as fúrias, as agressividades, porque as amígdalas, que são aquelas duas glândulazinhas, duas areazinhas que nós temos na cabeça, não são as amígdalas da garganta, obviamente, né? São as amígdalas que temos na cabeça, elas são responsáveis por mecanismos de fuga e mecanismos de enfrentamento. Então, quando há agressividade, está havendo disparo da amígdala muito rápido, sem que o neocórtex consiga controlar. Então, por isso que a gente fala em vias neurais, que podem ser trabalhadas, porque nós temos uma neuroplasticidade neural. A gente pode construir vias sinápticas, né? Nos educando através disso. A gente consegue fazer, só que isso demora, isso não é uma coisa rápida. Para a gente construir uma via sináptica exige treinamento, exige disciplina, exige hábito, né? A criação, o hábito para ser criado, você cria. O hábito é algo psicológico, né? Mental, psicológico, mas ele é algo também bioquímico. Você cria também uma via bioquímica através mesmo de dopamina e você cria uma via neural. Os neurônios vão criando esse caminho de comunicação para criar aquele hábito. Todo hábito tem uma via neural subjacente a ele, né? Então é uma parte psíquica espiritual, né, do espírito, da psique, mas é uma área também que agora se estabelece no cérebro, porque eles dois, cérebro e espírito, estão se correspondendo o tempo todo. 7.3, Dr. Emir considera também que a esquizofrenia se relaciona aos processos obsessivos, e aqui verificamos que os sintomas extrapolam os desequilíbrios do paciente, incorporando os pensamentos dominantes, profundamente antagônicos do obsessor que atinge o obsidiado. Por fim, considera a natureza mista da doença, quando se apresenta na sua forma psíquica do próprio paciente e obsessiva, que a maior parte é mista, tá, gente? Mas, eventualmente, você vai ter a esquizofrenia sem obsessão, nem toda a esquizofrenia é obsessiva. Só obsessiva dificilmente você vai ter, pode acontecer, mas é muito pouco provável. Em geral, vai ser as duas coisas. Vai ser a mista é a mais comum e a que é só da psique com o respectivo desequilíbrio neurológico, tá? Mas só obsessivo não dá para se caracterizar como isso como sendo uma esquizofrenia. A não ser assim que você vai ter uma esquizofrenia diagnosticada, mas que não é realmente ainda uma esquizofrenia. Os sintomas são de esquizofrenia, mas é uma obsessão completa. Tratou a obsessão, e aí nesse caso é uma obsessão praticamente fascinação, quase subjugação, né? É uma fascinação. Se você consegue tratá-la, o indivíduo recupera. Principalmente se não cronificar aquilo, né? Porque se você deixar cronificar esse processo, ou seja, se for uma obsessão de longo curso, vai ter algum problema refletido na parte neurológica. Então, por isso que o tratamento da obsessão ela precisa ser realizado o mais breve possível, né? Essa terapêutica precisa ser feita para diminuir, pelo menos, essa ligação do obsessor com o obsidiado, para que as energias deletérias do obsessor não prejudiquem muito o obsidiado. Muito bem, e para a gente finalizar aqui o 7.4, a gente finaliza o nosso estudo hoje. A terapêutica espírita, junto aos recursos médicos e a da farmacologia, se mostrarão sempre mais efetivos, pois conseguindo o convencimento do obsessor que deixe o processo de perseguição do enfermo, propiciará significativa melhora do quadro. Por outro lado, o médico chama atenção para que os recursos da oração, que quando expressa de forma amorosa, carregam consigo energias de refazimento, com excelentes resultados terapêuticos. Gente, a oração tem uma força extraordinária, mesmo nessas situações que envolvem psicoses e neuroses até mais ainda. É claro que de acordo sempre com a gravidade do problema, mas seja neurose, seja psicose, toda oração, todo passe aplicado, toda prece intercessória, ela gera é, imensos resultados. Aqui, quando a gente faz juntamente a nossa oração intercessória, está em jogo
o nosso pensamento indo em direção àquela pessoa e atuando favoravelmente em relação a ela, a intercessão de espíritos bondosos que vão, trabalhadores espirituais que vão lá ajudar aquela pessoa, e muitas das vezes ajudando a isolar ou diminuir a influência, seja pelo convencimento ou por outros mecanismos, dos obsessores em relação àquele indivíduo que está enfermo. Isso vai melhorar muito o quadro dele. Não estou dizendo que vai ficar curado, não é necessariamente isso, mas uma melhora, por exemplo, diminuição da agressividade, diminuição do mal-estar que ele sente, diminuição da depressão, diminuição da ansiedade, dos quadros de ansiedade, diminuição das fobias. Esse processo de afastamento relativo, ainda que seja, não seja total, mas que seja relativo do obsessor, já vai ajudar muito, diminuir muito o quadro de sofrimento do paciente e dos familiares, tá? Poderíamos ainda incluir nesse comentário os recursos do passe, dos estudos da leitura edificante, que certamente, passo a passo, podem ajudar no processo de reestruturação psíquica do paciente. Eu confio muito no processo, como eu já comentei com vocês outras vezes, o processo da leitura edificante. E esse processo da leitura de obras espíritas, de obras do Evangelho, obras correlatas, elas vão ajudar na reestruturação psíquica do paciente, da nossa reestruturação psíquica. Nós temos que ler todos os dias, gente, temos que criar esse hábito. Todos os dias temos que pegar, deixar alguns minutos, meia hora, separar, no mínimo, 20 minutos. É claro que cada um de acordo com as suas possibilidades, deixar destinado para uma leitura de uma obra edificante, porque isso vai ajudando a reestruturar a nossa psique, a compreender melhor todos esses problemas, a lidar melhor com as adversidades da vida, a conhecer nossa destinação e a nos cercarmos de um envolvimento espiritual muito bom, tá? Então, é uma terapêutica fantástica e que nós podemos usar muito isso na casa espírita. Esse recurso de presentear uma obra espírita, de ajudar uma pessoa com a obra espírita e trocar ideias com ela. Ela vai falando. Agora ficou muito fácil hoje em dia, através das redes sociais, do WhatsApp, por exemplo. A pessoa leu a obra e vai conversando com você, vai mandando mensagem: "Ó, eu li isso aqui assim, estou na dúvida sobre isso, então o que que você acha disso aqui?" Isso você vai ajudando essa pessoa a ela a se estimular a ler, e é uma espécie de quase que uma autoterapia que ela vai realizar pela leitura e pelas reflexões que ela vai realizar. Estimular a pessoa a ver se ela consegue fazer isso, entendeu? Se for preciso, né? A gente está. Às vezes a pessoa vai ler numa boa, sem problema, a obra por si só vai trazer o esclarecimento que ela precisa. Mas se for preciso, a gente ajuda fazendo esse trabalho, né? Então é uma coisa que eu acho que tem um potencial muito grande para trazer melhoras significativas para os pacientes, seja de psicoses e principalmente os com problemas das neuroses, que é hoje uma epidemia no nosso mundo, né? Juntamente com as obsessões. Bom, gente, nós vamos então finalizar, né, a nossa reunião de hoje. Semana que vem já começamos aí o Pois capítulo é. 14. Oi, Reinaldo, pode falar. Seguinte, eu fui ver meus apontamentos aqui. Você falou do Inácio Ferreira, e é o seguinte: ele começou a trabalhar com a dona Maria Modesto em 1933. Ah, década de 30. Isso. E, Eu não e tinha nem ele, a em obra de André 19... Luiz ainda, né? Não, porque o primeiro livro de André Luiz foi Nosso Lar em 1944. É, isso mesmo. Então, realmente o trabalho dele. E outra coisa, ele trabalhava muito com o espírito do Eurípides Bassanufo. Sim, Trabalhando, inclusive, ele relata várias curas que o Eurípides Bassanufo realizava durante o trabalho dele. Então, ele teve ali um trabalho muito grande, acredito eu, com o Eurípides Bassanufo, né? o- e Tanto o. que, em 1940, ele escreveu aquele livro Psiquiatria em Face da É, Reencarnação, isso mesmo. que é um dos melhores livros sobre obsessão e a cura evangélica da obsessão, que Sim, foi sim. o Dr. Inácio Ferreira que escreveu. É Então, muito é um bacana. trabalho um pouquinho antes ainda do trabalho do André Luiz. E é interessante, né, Reinaldo, que eles fizeram esse trabalho aqui na Terra e foram para o plano espiritual, continuaram nas adjacências da Terra aí com o trabalho, né? Uhum. É, Exatamente. psiquiátrico e espiritual, né? Muito bacana, muito bacana. É isso aí. Isso aí, gente. Então nós vamos pausar aqui